Graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando novamente o nosso momento do Apocalipse. Hoje iniciamos o estudo das cartas às igrejas. Particularmente o capítulo 2, hoje iniciando com a carta a Éfeso. Quando nós estudamos o livro de Apocalipse, já vimos aqui em outros estudos, que nós estamos estudando em realidade as coisas que já aconteceram, as coisas que estão acontecendo e as coisas que vão acontecer, as coisas que brevemente devem ocorrer, segundo diz a palavra de Deus. O livro de Apocalipse todo, então, ele tem mais de uma aplicação. E hoje nós vamos ver na carta a Éfeso também pelo menos duas aplicações quanto ao que representa esta carta e a quem elas são destinadas. Vamos, portanto, ler, em primeiro lugar, a carta a Éfeso e aí passamos a comentá-la. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quando se lê a carta, por exemplo, a Éfeso, ou a carta a Laodiceia, Esmirna, enfim, nós temos duas formas primariamente de entendê-las. Uma é quanto ao tempo em que ela foi escrita, para que nós saibamos não só o tempo em que foi escrita, mas também o tempo em que está ocorrendo aquilo. Por exemplo, a carta, a igreja de Éfeso é representada quando falamos em períodos. O período dela é do ano, por assim dizer, 0, ou o tempo em que ela se inicia, até o ano 100. Este é o período da igreja de Éfeso. Mas nós também devemos entendê-la como uma condição, como se nós disséssemos, carta aos que estão na condição efesiana, carta aos que estão na condição laodiciana, porque ela apresenta, acima de tudo, uma condição, porque senão ela estaria representada ou destinada apenas àqueles que viveram nessa época. E nós sabemos que não é assim. Ao mesmo tempo que nós temos uma época em que ela ocorre, em que ela está ali vivenciando isso tudo, nós também temos durante todas as eras aqueles que estão nesta condição. E aqui, esta condição não está atrelada a nome, não é uma instituição. Ah, não, isso aqui é para a igreja tal, isso aqui é para a igreja X, isso é para a igreja Y. Não. Cada um de nós, como templo do Deus vivo, cada um de nós, como uma igreja particular de Cristo, podemos nos enquadrar numa condição dessa. Esta condição, ela pode sim representar de um modo geral um grupo de pessoas, uma igreja mais particularmente, pode obviamente, mas repetimos, não está presa a uma instituição, ok? Então, inicia com a igreja de Éfeso, os que estão na condição de Éfeso, e quem está dizendo aqui é aquele que tem na sua direita as 7 estrelas. As estrelas no Apocalipse, se você volta um pouquinho, Apocalipse 1, versículo 20, é dito: o mistério das 7 estrelas que viste na minha direita, na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, nós encontramos aqui em primeiro lugar que quem está dizendo isso é aquele que tem na mão os anjos, os mensageiros. Estas 7 estrelas é a plenitude dos mensageiros da igreja, o ministro, o pastor, todos aqueles que transmitem as mensagens à igreja. Então, isto quem está dizendo é aquele que tem na mão direita. A mão direita é a mão do favor, estão sobre o meu favor, estão sobre o meu cuidado, todos os ministros, e também aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, aquele que anda no meio das igrejas. Ou seja, quem está falando isso é uma testemunha fiel e verdadeira, que conhece a igreja, que conhece todas as igrejas, por isso tem condições de apresentar como está cada uma delas, porque ele é uma testemunha que sabe exatamente em que situação cada uma delas está, né? E a mensagem é, primeiramente, ao anjo, ao mensageiro que deve transmitir a mensagem que receberá também agora ao povo, às ovelhas, aos membros destas igrejas e aos membros desta congregação. Versículo 2 agora. Eu sei as tuas obras
e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes suportar os maus. E puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Se nós pegamos a época em que essa igreja nasce, obviamente, muitas pessoas imediatamente após terem aceito a Cristo Jesus como seu Salvador, lembrem-se, estamos falando em primeiro lugar de uma época em que a igreja nasce, porque olhando como ela na época em que ela nasce, olhando o contexto, a situação em que ela nasce, é mais fácil para entendermos a condição daquelas pessoas que hoje representam também a condição efesiana, a condição de Éfeso. E é dito, eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência. Por quê? Porque logo que aceitaram a Cristo, naquela época onde a igreja nasce, a perseguição era violenta, mas eles não por causa da perseguição, eles deixaram de trabalhar. Eles realmente trabalharam. Né? Os próprios discípulos, em pouco tempo, junto com aqueles que foram se agregando, eles praticamente evangelizaram toda aquela parte conhecida. Então, o trabalho deles era conhecido e o Senhor está dizendo, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Né? Obviamente, perseguidos como eram, afligidos como eram, eles mantinham a paciência, que é um dos dons do Espírito. Não havia da parte daqueles que estavam na condição de Éfeso vingança, não havia da parte deles, né, algo como se eles, a partir do momento que recebessem essa perseguição, também perseguissem outros. Eles suportaram pacientemente as aflições daquela primeira igreja. E esta é uma condição necessária hoje também, né? Que não pode sofrer os maus. Sofriam com a maldade reinante. E é assim. A pessoa que aceita Cristo como seu Salvador, ele não pode suportar o mal. Ele vê a maldade na televisão, e nós vemos hoje na internet, na televisão, muita maldade. Nós vemos, por exemplo, um ladrão é pego roubando uma coisa qualquer, e não estamos aqui, por favor, defendendo o ladrão, mas ele é pego, imediatamente a população quer linchar, a população bate. Eu vi recentemente um vídeo na internet que sinceramente me chocou. Um ladrão, devia ter aí seus 19, 20 anos, as pessoas pegaram ele roubando uma coisa qualquer e começaram a bater violentamente nele com pau, jogando pedra, mas uma coisa assim, a população. E finalmente, depois deles terem batido, chutado, dado pontapés de tudo que era forma, finalmente ele consegue ainda sentar um pouco assim, e um outro sujeito pega um toco, um pedaço de pau, mas realmente muito grosso, e bate na cabeça dele com toda a força. Quer dizer, é algo que a gente, confesso, eu não consegui ver o vídeo até o fim, mas é algo que a gente está vendo cada vez mais, né? E ao mesmo tempo que você não pode suportar a maldade daqueles, obviamente, que roubam, que matam, você também não pode suportar a maldade daqueles que querem vingança própria. E o cristão, de um modo geral, ele deve aprender a suportar essas coisas. Então, aqui o texto diz, não pode sofrer os maus. Você não consegue ver a violência toda que está aí e imaginar que você pode combatê-la com violência também, né? Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Já naquela época, muitas pessoas se infiltravam na verdadeira igreja de Deus e esses que aceitaram o evangelho tinham o discernimento do Espírito de Deus para poder detectar que aqueles se diziam ser, né, apóstolos, se diziam ser membros da verdadeira igreja, né, se diziam ser ensinadores da igreja, mas não eram, foram achados mentirosos. O livro de 1 João capítulo 2, versículo 4, 1 João capítulo 2, versículo 4, diz quem é o mentiroso. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, hoje, trazendo para hoje, aquele que diz que o conhece, mas não guarda os mandamentos da lei de Deus, é mentiroso e, na verdade, ele não tem, né, a verdade, ele não é um apóstolo, embora diga que é. Então veja que a história se repete. Hoje também, né, pessoas que estão sendo perseguidas por amor a Cristo, já começa-se a ouvir aí o termo fundamentalista a ser aplicado para o cristão, e nós logo vamos ver uma perseguição violenta quanto aos cristãos, né? A história da primeira igreja vai se repetir,
Mas nós temos hoje, numa condição efesiana, em primeiro lugar, até aqui, uma coisa bastante clara. Aqueles que não guardam os mandamentos da lei de Deus não fazem parte desta igreja de Éfeso. Eles, na verdade, são aqueles que conseguem detectar aqueles que dizem que amam a Deus, mas não guardam os mandamentos dele. Encerramos nossa primeira parte aqui, até o versículo 2 que estamos, e no próximo estudo iniciamos a partir do versículo 3 do capítulo 2, continuando com o nosso estudo de Carta aos Efésios ou Carta a Éfeso, àqueles que estão na condição de Éfeso. Que Deus o abençoe.